Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Desejamos que Deus esteja vos abençoando e acrescentando cada dia mais fé à sua fé. Desejamos que seu nível de fé esteja se elevando cada dia mais. Você que já se inscreveu aqui no canal, você que ainda não se inscreveu, mas acompanha as nossas postagens aqui, gostaríamos de tranquilizar todos aqueles que ainda não se inscreveram, mas que acompanham nosso canal, que você não vai ver outro tipo de conteúdo aqui que não seja conteúdos que tenham o objetivo de ajudar a sua fé. Nós não estamos aqui desejando, trabalhando para criar uma organização, uma nova igreja, uma nova linha de pensamento, para trazer pessoas, para criar lideranças aqui, ou formar lideranças sobre pessoas, sobre pessoas que acessam esse canal, de direcionar as pessoas, para uma determinada liderança. De fato, estamos. Temos que ser sinceros em dizer, estamos sim trabalhando para levar pessoas a estarem debaixo de uma liderança. Isso é verdade. É um trabalho intencional de levar pessoas a estarem sob uma determinada liderança. Isso é verdade. Mas não liderança humana. Isso não. A liderança do Espírito Santo. Esse é o objetivo pelo qual nós trabalhamos aqui nesse canal. É levar pessoas a não se desviarem da sua igreja, não é isso. Não tornarem-se autônomos a ponto de não querer mais frequentar igreja nenhuma, não querer mais ter pastor, não querer mais ter onde congregar, ficar em casa isolado e achando que nisso está fazendo algo bom, E selecionando por conta própria os conteúdos que lhe agradam, para ficar ouvindo em casa, sem nenhuma orientação, sem nenhum um crente, como se diz, nômade, Não estamos aqui querendo fazer crente nômade, não, Crente nômade não é o caminho para adquirir fé para arrebatamento, não. O que tem acontecido muito, viu? Tem acontecido muito nesses últimos dias de aparecer crentes nômades. Eu sou crente, sou cristão, mas eu não acredito mais em nada, não acredito mais em pastor, não acredito mais em congregar. Para mim é besteira ir na igreja, eu fico em casa lendo a Bíblia e orando, e é assim que Deus vai falar comigo. E logo a gente começa a perceber que essas pessoas começam a criar determinadas tonterias, e o que de fato acontece é que elas vão se afastando da verdade. Porque a Bíblia nos diz, a palavra de Deus coloca cada cristão como ovelha, e ovelha deve ter pastor, Então congregar, ter um pastor, ter alguém que tem um ministério dado por Deus, é bíblico. A Bíblia chama de presbítero, pastor, ancião, enfim, tudo está dentro, não existe. Algumas pessoas às vezes classificam, eu não sou membro de um ministério que tem pastor, eu sou membro de um ministério que tem um apóstolo, eu sou membro de um ministério que tem um profeta, eu sou membro de um ministério que tem à frente um doutor, um mestre. Irmãos, isso tudo não importa. Isso são classificações que os homens dão uns para os outros. Reconhece o outro homem como tem mais conhecimento, tem mais experiência, tem mais tempo de ministério, então ele agora não é mais um pastor. Agora ele não é mais um evangelista, ele não é mais um pastor. Ele é um mestre, agora ele é um doutor, agora ele é um apóstolo. Agora ele é algo a mais. E aí como ele é a mais, ele começa a liderar os outros que estão abaixo. Sabe o que é isso? Isso é liderança humana. Isso faz criar organizações. Deus tem seus mestres,
mas é Deus quem classifica, quem dá aquele nível de conhecimento para aquele mestre. Mas ai daquele mestre se ele pegar aquele conhecimento e começar a usar em seu benefício próprio, ele cai. Deus tem doutores, isso é bíblico, mas esse doutor não é um doutor que recebeu um título que algum outro reconheceu, um outro homem colocou a mão sobre ele e o reconheceu como doutor. Ou mesmo que não colocou a mão, não o ungiu como doutor, começa a classificá-lo como doutor, porque ele tem um conhecimento a mais. E aí o peito se incha, e daqui a pouco ele começa a criar doutrinas e espalhar doutrinas criadas pelo doutor, seja ele mesmo, e aí começa a arrebanhar pessoas que estão com o doutor, assim como com o apóstolo. O meu ministério tem um apóstolo, um ancião que é um apóstolo, e de repente esse apóstolo sobe na cabeça desse apóstolo, e aí ele começa a praticar coisas que não condizem com a palavra, mas ele é apóstolo. Então, como ele é apóstolo, ele está sobre outros, sobre tantos outros, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é apóstolo. Eu não encontrei na Bíblia algo que dê esse embasamento, mas tem muita gente crendo assim. Mas se você for procurar na Bíblia, não, o apóstolo ele pode fazer coisas que o pastor não pode. Coisas erradas, né? Cometer coisas erradas e etc. e tal, mas é porque ele é apóstolo, então ele pode. Qual o capítulo da Bíblia que diz isso? Qual o versículo da Bíblia que dá esse embasamento? Não, porque como ele é um profeta, então ele tem um nível acima, e aí como ele é profeta, ele pode praticar tudo. Qualquer coisa, até crime, não tem problema, porque ele é um profeta. Então ele tem uma imunidade diante de Deus. Quem que criou isso? Alguém criou esse tipo de pensamento, porque a Bíblia não fala a respeito disso. Então veja, parece que é uma maneira informal demais para nós tratarmos disso, né? Mas é preciso dizer assim, de uma forma clara, transparente, para quem sabe ajude alguém a cair a ficha, né? Abrir os olhos e perceber o engano que está ouvindo, que está aceitando. Que isso é engano. Isso é deixar ser enganado, segundo São Mateus capítulo 24, versículo 24. São falsos ungidos, falsos profetas, falsos pregadores, levando pessoas a crer que existe religiosos que têm imunidade para fazer o que quer. E não estamos citando nenhum caso específico, não, isso é de forma geral. Porque, irmãos, existe uma teoria religiosa hoje, se você pesquisar, você vai encontrar. Existe uma linha filosófica hoje nas religiões, guiando religiões para esse tipo de linha de pensamento. As pessoas estão, quando a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, as pessoas ficam com medo. Quem será o falso profeta? Quem será o falso ungido? Quem será o falso pregador? Será que é esse que eu estou vendo? Será que é aquele outro? Irmãos, isso está muito mais acima do que nós estamos pensando. Existe linha filosófica, estudiosos das mais altas patentes das religiões, que estão direcionando a mente das pessoas para que as pessoas não percebam e aceitem esse tipo de coisa. E isso se espalhou de uma forma que entrou em todas as religiões, todas, nenhuma escapa. Pode estar pregando o que estiver pregando, em todas as religiões, tem líder manipulando as pessoas. E estão ungidos com esse espírito, de levar pessoas a crer que num determinado nível de conhecimento que ele chegar, seja ele considerado pelas pessoas um mestre, ou um doutor, ou um apóstolo, ou até mesmo profeta, porque está cheio de profetas hoje por aí, se autodenominando profetas, a depender do nível de conhecimento que ele vai atingindo ao longo do tempo de ministério, aí ele passa a poder agir de qualquer jeito, praticar qualquer coisa, e aí ele se torna imune, inclusive diante de Deus, porque todas as suas obras
realizadas dentro do ministério justificam as coisas erradas que ele faz, nos bastidores ou até mesmo às claras. Repito, não estamos citando nenhum caso específico, estamos citando ciência, estamos citando evidência científica de que isso está acontecendo, de que isso está acontecendo. Porque existe, isso não é paranoia. Se você pesquisar, você vai encontrar. Existe uma linha filosófica religiosa construindo esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas nestes dias que nós estamos vivendo, e as pessoas estão caindo, sendo enganadas por esse tipo de pensamento. À medida que o líder religioso vai crescendo em conhecimento, em reconhecimento, ele pode fazer o que ele quiser, que as pessoas vão acreditar que por ele estar naquele nível, ele pode. O membro não pode, mas ele pode. Isso é uma linha filosófica que está se espalhando, está tendo uma mudança na maneira, inclusive, de que é pregado o evangelho. Hoje não se fala tanto mais a respeito de prosperidade, porque já não engana mais as pessoas. Aquela prosperidade de venha para a igreja e fique rico, isso não engana mais. Mas o engano está hoje pior, a manipulação está muito mais a fundo. Então, quando a Bíblia diz em São Mateus, capítulo 24, versículo 24, que nós já tratamos aqui, a respeito dos falsos cristos, falsos profetas, a coisa é mais séria do que você pensa. E milhões de pessoas estão sendo enganadas por não examinar as Escrituras, por não crer na essência, e especialmente aqueles que se dizem crentes da mensagem, por não crer na essência da mensagem. Ouvem a mensagem, mas não como ela deveria ser ouvida. E quem prega, não prega como deveria pregar. Porque estão ungidos por esse espírito filosófico de enganar as pessoas. E as pessoas permitem ser enganadas porque não examinam as Escrituras, porque não buscam o Espírito Santo. Mas é promessa. É promessa e você tem direito, não somente de ser curado no corpo, mas também na mente e no espírito. Então, em São Mateus, melhor, em São Marcos, capítulo 16, o versículo 16, versículo 16, depois do ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas tem que crer. E tem que ser batizado, segundo Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram a revelação de como devia ser o batismo, do cumprimento da ordem de São Mateus, versículo 28. Então, quem crer e for batizado, São Marcos capítulo 16, versículo 26, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E aí, pregando o sermão Como Fui com Moisés, o mensageiro que Deus tem nos enviado para os nossos dias, se você não sabe do que estamos falando, tem um link abaixo de todos os nossos vídeos que leva para uma série Você Crê na Bíblia? E lá nós falamos a respeito da mensagem, do mensageiro. Não é um novo ministério, mas é o mesmo ministério que estava em Abraão, em Noé. É a mesma mensagem. A Bíblia nos diz como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Então é como foi naqueles dias. O mundo estaria nas mesmas condições. E a mesma mensagem que veio para aqueles profetas vem para nós hoje, através da mensagem que nós cremos, que é a mensagem que nos prepara para esses dias. O plano de Deus, você vai ver nessa série Você Crê na Bíblia,
O plano de Deus de salvação para a humanidade, ele começou lá em Gênesis, lá com Adão e Eva, e ele permanece até hoje. Deus não muda a sua maneira de agir. As pessoas vão mudando. Uma determinada teoria religiosa não funciona, como nós acabamos de dizer, criam outras. Criam formas diferentes de manipular a mente das pessoas. Mas Deus não é manipulador, Deus é revelador. E Deus dá revelação desde Abel e Caim. Deus deu a mesma revelação que Deus deu para Abel, Deus dá para nós hoje. Deus segue da mesma forma. As pessoas ficam mudando, tentando, inventando, criando formas diferentes, mas Deus permanece na sua mesma maneira de trabalhar. E é essa simplicidade que as pessoas não veem, e aí busca o complexo, busca o movimento, busca aquilo que é diferente, busca aquilo que faz barulho, busca aquilo que é bonito, busca o movimento das multidões. E Deus permanece trabalhando na simplicidade, com poucos escolhidos, comigo e com você, que são um dos poucos escolhidos, que tem visão para ver, que não vai com a multidão. Então veja, pregando o sermão Como Fui com Moisés, parágrafo 7, o mensageiro diz assim: se as pessoas pudessem ver e crer nisto, que eu não lhes diria nada de errado intencionalmente. Deus conhece o meu coração. Eu não faria isso por nada, porque eu teria que responder por isso. E eu somente serei verdadeiro e honesto com vocês. Isso dá like? Não dá like. Isso dá milhares de visualizações? Não dá milhares de visualizações em vídeos aqui no canal. Não dá. Mas que me importa? Me importa ser sincero. Me importa ser honesto. De não enganar ninguém. De falar a verdade. São poucos os que querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. A verdade não é agradável. Mas a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias não é mensagem para a multidão. É mensagem para poucos. Não é mensagem que agrada o ouvido. É mensagem que agrada o coração, que agrada a alma salva. A alma que veio de Deus e voltará para Deus. Verdadeiramente. Não aquele versículo repetido em todo funeral está lá. E a gente não fala com respeito ao sentimento da pessoa que está lá. A gente não fala nada. Mas virou um slogan. A alma veio de Deus e a alma volta para Deus. Não é toda alma que volta para Deus, não. Não é. Mas a gente respeita o sentimento e não fala nada. Mas se você examina as Escrituras, você sabe a trajetória, a fé que a pessoa teve no decorrer da sua vida aqui é que determina se ela vai ou não, se a sua alma vai ou não voltar para Deus. Mas isso não é assunto para esse momento. É apenas uma pincelada em tantos enganos que existe hoje. Mas a Bíblia é muito clara, nós acabamos de ler. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, a alma não volta para Deus. Não creu, não foi batizado, não teve uma trajetória de vida cristã, a alma não volta para Deus. Não se arrependeu dos seus pecados, não reconheceu a Jesus como seu Salvador, a alma não tem como voltar para Deus. É uma alma que não foi salva. Como é que vai voltar para Deus? Isso é sério demais. Portanto, quando digo que Jesus já curou cada um de vocês quando ele morreu no Calvário, ele curou a todos. Ele fez a expiação ali, mesmo. Foi quando a dívida do pecado e doença foi paga por todos os atributos do pecado. Assim, pois, o pecado é o causador da doença. E antes de termos qualquer pecado, não tinha doença antes do pecado. Na série Você Crê na Bíblia, nós falamos a respeito disso. A morte entrou, a dor, a morte entrou pelo pecado. Pois bem, a doença é causada direta ou indiretamente pelo pecado, desde a queda. Talvez não seja nada que você tenha feito,
mas algo que seus pais fizeram. Você apenas herdou as suas fraquezas e assim por diante. Agora, irmãos, não adianta ficar levantando a vida do pai, da mãe, para querer ver na carne, na mente, o que o seu pai, que a sua mãe fez que está te causando tantos problemas hoje, tantas doenças hoje. Não, não é isso. A Bíblia não ensina esse tipo de comportamento, não. A Bíblia não ensina esse tipo de linha de pensamento. A Bíblia ensina isso aqui que a mensagem vem nos dizer, ó. Vê, eu nunca bebi em minha vida, não tenho desejo de beber. E todos os meus familiares fumavam, todos eles mascavam, fumavam, a maioria deles. E eu, por natureza, exatamente como um grão de milho, teria que ser, se for um grão de milho amarelo, será milho amarelo, a menos que haja uma conversão. Bem, eu nunca fumei em minha vida, nunca desejei fumar, mas o sangue de Jesus fez isto. E é a mesma coisa. Se você tem uma doença congênita, de alguma doença que herdou dos seus antepassados nas gerações anteriores, em que cada uma se torna mais fraca e mais sábia, preste atenção. Ao invés de agora você voltar e querer fuçar na vida do seu pai com a sua mãe, do seu avô, da sua avó, ver o que é que eles fizeram de errado que você está pagando hoje, pagando entre aspas, né? As doenças que nós herdamos hoje são resultado de pecado. E aí nós vamos voltar, se nós for ficar voltando, nós vamos voltar em Adão e Eva, porque o pecado começou lá. Então não adianta fuçar, querer levantar no passado das pessoas que estão próximas de nós e querer culpá-los pelo que nós estamos passando hoje, pelas doenças, pelos problemas. Sabe o que nós temos que fazer? O sangue de Jesus Cristo expiou isso no Calvário. Você tem o direito de aceitá-lo e ser curado. A doença é um atributo do pecado. É apenas uma das coisas que vem por causa do pecado. Mas você sabe em seu coração se você fez algo errado ou não, não é mesmo? Então acerte de todos os modos. Então, se eu sei que eu fiz algo errado, eu devo acertar com Deus. Mas se eu sei que eu não fiz nada de errado e eu estou com aquele problema, eu não tenho nada para acertar, pode ter sido do meu pai, da minha mãe, pode ser algo que eles fizeram e que chegou até mim, eu não tenho que fuçar na vida de nenhum deles, ou do avô, do meu bisavô, não. O que eu tenho que fazer é colocar debaixo do sangue. Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, mas eu aceito o teu perdão e eu aceito a cura, aceito a libertação. Feche os seus olhos e vamos nessa linha de pensamento aceitar a tua cura, a tua libertação agora. Creia em São Marcos capítulo 16 e expulsa esse mal da tua vida. Você tem direito. Você tem direito de ser curado. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu creio nesta palavra, Senhor. E eu não creio só porque eu leio e eu creio, ou porque o meu irmão já recebeu cura, porque a minha irmã já recebeu libertação, porque eu ouvi alguém falando que São Marcos 16 é verdade. Não, não é. Eu creio porque o Senhor já me curou. Eu creio porque o Senhor é vivo. Eu creio porque o Senhor já me libertou de coisas que médicos não libertariam, que remédio não estava resolvendo nada, de problemas que não há remédio que resolva, de questões que não há quem possa resolver. E o Senhor entrou em cena e eu vi sinais e maravilhas na minha vida. E eu digo isto, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, de maneira nenhuma para me colocar numa posição que as pessoas possam crer, poxa, esse é um cristão porque ele realmente é protegido de Deus, ele recebe bênçãos de Deus. Não, não é com esse objetivo. Mas é para falar para o meu irmão, para a minha irmã, que se eu conseguir, se eu sendo tão pequeno quanto eu sou, eu conseguir, o meu irmão, a minha irmã, que crê verdadeiramente no Senhor, que tem fé em Ti, que chegou parece que num canto, que não tem mais para onde sair, como a gente diz popularmente, num beco sem saída, mas ele tem fé no Senhor. Então isso é para inspirar o meu irmão, a minha irmã que está orando comigo agora,
para que ela confie também em ti e possa experimentar das evidências da verdade que está escrita aqui neste livro, das promessas do Senhor. E que ele possa agora, de uma forma simples, crer em ti, colocar diante de ti o problema que ele está tendo, que ela está tendo, ter o Senhor como um amigo, de falar para o Senhor: Jesus, eu tenho esse problema, Jesus, e relata o problema, me ajuda. E que ela tenha fé e possa sentir, Jesus, Senhor, como por mais de uma vez eu senti, como se o Senhor viesse caminhando. Ó Pai, e eu vi o Senhor colocando a tua mão diante de mim, dizendo: entrega aqui o teu problema. E foi aliviando. Nunca mais eu tive aquele mesmo tipo de sentimento com aquele problema. Jesus, eu desejo que o meu irmão, que a minha irmã veja as mãos do Senhor sendo estendidas para ela agora, para ele agora, e que todo este mal seja repreendido, porque o Senhor está vivo, e o Senhor vem, o Senhor fala conosco diretamente, como o Senhor falou com Abraão, com tantos outros profetas, com cristãos, não porque eram profetas, mas porque eram cristãos. Cristãos, como o Senhor diz, fala através da mensagem, cristãos comuns. Abraão era um cristão comum, como nós também podemos ter. O que diferencia nós de Abraão é a fé, é o nível de fé. E eu desejo, Pai, que eu e que cada irmão, cada irmã que é um cristão comum, como Abraão foi, mas tenha a mesma fé de Abraão e possa ver o Senhor chegando, estendendo as mãos e dizendo: coloca aqui teu problema, coloca aqui a tua dor, coloca aqui o teu desemprego, coloca aqui o teu problema, aquilo que você precisa, coloca aqui, porque eu já paguei, entrega para mim. Crê que você está curado, que você está liberto, que você é salvo. Crê, coloca aqui na minha mão. Pai, eu oro com meu irmão, que a minha irmã tenha esta mesma experiência. Todas as vezes que precisar de ti, eu peço isso para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Até breve.